Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, palavra poderosa do nosso Deus. Glorificado e exaltado é o nome dele. Livro de João, capítulo 8, e versículo 36. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém. Amém, glória a Deus. Eu sei que os irmãos já têm ouvido esta palavra por alguns dias. Hoje é talvez a sétima vez, sexta vez. É a sétima, encerramento. E eu sei que o Senhor ele já tem falado aos corações através dessa palavra, mas a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável. E eu creio que o Senhor ele irá trazer aos nossos corações, aos seus corações, uma porção nova, um maná novo, um alimento novo nessa noite. Você crê assim? Amém. Eu creio, aleluia. A palavra do Senhor diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Nós somos livres, irmãos, por esta palavra. Fomos libertos e alcançados por uma graça que nós não merecíamos. E você vai se sentar nessa noite e continuar dando lugar ao Senhor, intercedendo, aleluia, pela minha vida. Aleluia, Jesus, ligado com os céus, porque nós estamos em uma linha de frente de uma batalha, e a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue, e nós sabemos contra quem é a nossa batalha, mas nós também sabemos que Jesus Cristo é o comandante supremo, ele é o general de guerra que nunca perdeu em batalha. João capítulo 8, versículo 36. Nesse capítulo 8 de João, nós precisamos contextualizar essa palavra e resgatar a memória do que estava havendo nessa narrativa bíblica de João 8. No capítulo 8, Jesus está debatendo com os judeus. E o assunto e o tema do debate é a verdadeira filiação. Eles debatiam sobre quem é filho de Deus, quem realmente é filho de Deus, quem pode ser reconhecido como filho de Deus. Todos nós queremos ser chamados, reconhecidos e admitidos como filhos de Deus. Mas aí os judeus, eles alegavam e se orgulhavam de serem descendentes de Abraão. Quem está comigo entendendo a palavra do Senhor? Ora, Jesus, mas nós somos os descendentes, os herdeiros legítimos da promessa, somos os filhos da promessa, temos o sangue de Abraão correndo nas nossas veias e por isso realmente nós somos filhos de Deus. Só que aí Jesus, ele vai confrontar o posicionamento. Porque na verdade, enquanto muitos pensam que todos são filhos de Deus, nós sabemos que há uma diferença, uma linha sutil que separa aquele que é filho daquele que é criatura de Deus. E aí Jesus vai confrontar o posicionamento daqueles judeus que achavam saber tudo, que achavam já ter atingido um padrão de perfeição, e ele vai olhar para aqueles judeus e dizer assim: não, vocês não estão entendendo. Ter o sangue de Abraão correndo nas veias é muito importante, mas não é suficiente. Ser descendente de Isaac, de Jacó é muito importante, mas ainda não é tudo. O que Jesus estava explicando para aqueles judeus é: herança religiosa não basta, tradição não basta, legalismo não basta, cumprimento de rituais não basta, cumprir ritos, sacramentos não é a prova de que somos verdadeiramente filhos e transformados. Ainda é necessário algo a mais. Aleluia! Quem consegue acompanhar o raciocínio dessa palavra?
Glória a Deus, aleluia. Ainda é necessário algo a mais do que costumes, tradições e rituais. Pois de nada vale ser religioso e não ter um coração. De nada vale a religiosidade se eu não tenho um coração transformado. De nada vale a minha religiosidade se eu não tenho uma vida transformada pelo poder da palavra. De nada vale a minha religiosidade, a minha aparência de filho, se eu não tenho uma mente renovada pela palavra. De nada vale a minha ou a sua religiosidade se nós não temos uma língua transformada pelo poder desta palavra. De nada vale a minha ou a sua religiosidade se nós não temos verdadeiramente uma alma lavada da mancha, da chaga do pecado. Pois nós precisamos de transformação e de libertação pelo poder desta palavra. Aleluia, Jesus. Eu posso ouvir um glória para Jesus nessa noite? Glória a Deus. Nós precisamos ser livres. Nós precisamos ser livres. Cada ser humano que nasce, que é registrado em cartório na face dessa terra, precisa de libertação da parte do Senhor. E talvez quando eu digo isso, você se pergunte, irmã Esla, mas livre de que exatamente? Porque a verdade é que tem muita gente que está solto, que está aqui em nosso meio, mas tem uma alma aprisionada, mas tem um espírito aprisionado. E às vezes tem gente que está preso de forma literal e concreta, mas alguém já foi lá e falou de Jesus e ele já tem uma alma livre. E é justamente dessa liberdade, dessa libertação que nós viemos falar nessa noite. A libertação do nosso espírito e da nossa alma, da nossa mente e do nosso coração. E quando nós falamos em liberdade, nós estamos realmente nos referindo à libertação do pecado. Pois a palavra de Deus diz que todo o que comete o pecado se torna vida. No vício, na prostituição, é uma grande liberdade. Nas farras, na realidade é uma prisão, é uma escravidão, porque o pecado, ele é uma corrente que aprisiona a vida do homem. É um lamaçal de pecado, é um lamaçal que aprisiona a pessoa, de forma que quando ela está lá dentro, ela não consegue sair sozinha, mas apenas mediante o sacrifício de Jesus, a misericórdia de Jesus, que se dispõe a alcançá-la e a removê-la daquela prisão. Preste atenção que quando você é livre, meu irmão, você tem o direito, você tem a licença de escolher se você quer permanecer livre ou se você quer ser acorrentado pelo pecado. Mas a pessoa que ela está presa, irmãos, ela não consegue ser livre sozinha, senão pelo alcance do favor e da graça de Cristo Jesus, que um dia me alcançou, que um dia alcançou a você também. Só que o que o inimigo tem convencido a muitas pessoas nos dias de hoje, principalmente a muitos jovens, mas é porque se eu tô podendo ir a uma festa, se eu tô podendo ir a uma farra, se eu tô podendo a hora que eu
quiser, eu virar um copo de bebida na minha boca, se eu posso ter a mulher que eu quiser, se eu posso ter o homem que eu quiser e na hora que eu quiser, então eu sou livre. Não, você está enganado, você está aprisionado, porque a verdadeira liberdade é aquela que torna o teu espírito livre e não apenas o teu corpo, que te dá domínio próprio. Oh, Espírito Santo, tu estás aqui, Jesus. Eu já posso sentir a graça do Senhor operando através desta palavra. Porque todo que comete pecado se torna escravo dele. E ao mesmo tempo que ele aprisiona a alma do homem, ele também cega a sua consciência e a sua visão. E às vezes a pessoa passa a vida inteira achando que está desfrutando de uma liberdade, mas uma liberdade falsa. Uma liberdade que na realidade lhe aprisiona em um lugar de condenação e de sentença de morte eterna. Livres de quê? De que é a liberdade que nós estamos falando? Liberdade do pecado. Liberdade do pecado. Porque quantas pessoas se acham que estão livres, mas não conseguem passar um dia sequer sem resistir às tentações. Quantas pessoas acham que estão livres, mas estão colocando as suas famílias, os seus casamentos, os seus relacionamentos a perder por causa de um pecado? Que liberdade é essa? Eu pergunto para você nessa noite. Quantos pensam que estão livres, mas trabalham o mês inteiro e não têm o prazer de usufruir do dinheiro que ganha com o derramamento do seu próprio suor, porque estão escravizados no jogo, no vício, na bebida, no cigarro, na droga? Que liberdade é essa? Eu pergunto para você da parte do Senhor nessa noite. O que Jesus debatia com os judeus naquela noite, naquele dia, nesta ocasião, era sobre essa liberdade, que nós precisamos ser livres do pecado e livres do poder do inimigo das nossas almas. Aleluia, Deus. Livres do poder do inimigo das nossas almas. Porque quando nós estamos na condição de escravos do pecado, na realidade nós também estamos sob o domínio do inimigo. Porque o pecado a gente costuma até mesmo dizer para as nossas crianças, para os nossos filhos. Quando nós temos uma criança que ele começa a se entender por gente, que ele começa a falar, que ele começa a compreender as coisas, nós começamos a dizer, é ou não é? Meu filho, minha filha, o pecado é tudo que a gente faz, é tudo que a gente fala, é tudo que a gente pensa que desagrada ao Senhor. Agora eu chamo a sua atenção para o seguinte detalhe: se eu faço o contrário, eu estou agradando a quem? Eu estou satisfazendo a quem? Eu estou obedecendo a quem? Se eu faço o que desagrada ao Senhor, que entristece o Espírito Santo, se eu falo coisas que o Espírito Santo não se agrada, se eu vou a lugares que o Espírito Santo não iria, se eu ajo de forma que Jesus não agiria, eu estou agradando a quem? Eu estou satisfazendo a quem? E é este engano, e é essa verdade que nós viemos esclarecer nessa noite da parte de Jesus. Quando nós falamos em liberdade, nós estamos falando em ser livres do pecado e livres do poder do inimigo. Quando nós falamos em liberdade, nós estamos falando em ser livres do pecado, livres do poder do inimigo e, consequentemente, livres da condenação eterna. Irmãos, nós não podemos omitir essa verdade. Nós não podemos, irmãos,
nossos próprios ouvidos ou esconder essa verdade maravilhosa daqueles que ainda não a ouviram. Nós precisamos, irmãos, anunciar a liberdade da condenação, porque a verdade é que quando nós nascemos, nós já nascemos com o pecado original. Quando Adão e Eva caíram lá no jardim, consequentemente toda a humanidade também caiu. Então, com a queda, com o pecado original, todos nós já nascemos numa condição de pecador. Todos estávamos condenados, fadados à morte eterna. Mas através do poder dessa palavra, através do sacrifício de Jesus, que nos oferece a dádiva, que nos oferece o dom gratuito da vida, o Cordeiro substituto que se entregou em nosso lugar, que pagou o preço que era para nós, porque o salário do pecado é a morte. Então, se eu pequei, eu mereço morrer. E ele disse: não, eu quero lhe fazer viver. Então eu morro no seu lugar e lhe ofereço a oportunidade de viver uma vida no céu junto à verdade. Jesus, o Cordeiro de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, o nosso sumo sacerdote, que nos deu acesso livre ao Pai, porque éramos destituídos da glória de Deus. Entre nós e Deus, por causa do pecado, havia uma inimizade, um afastamento, um distanciamento. E foi a pessoa bendita de Jesus quem nos reaproximou da nossa paternidade, do nosso Criador, do Deus Todo-Poderoso. E hoje nós nos alegramos nessa verdade, nós nos alegramos nessa certeza. E nós não estamos aqui simplesmente pelas bênçãos, simplesmente pelas curas, que também faz parte, que nós também almejamos, mas principalmente por causa da alegria da nossa salvação, porque hoje nós temos esperança de vida eterna através do nosso mediador, que nos permitiu ter acesso direto ao Pai. E quando nós precisamos de algo, quando nós queremos, nós pedimos em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, porque nesse nome há poder. Aleluia, Deus. Ele quem nos revela a verdadeira liberdade. Glória a Deus. Ele quem nos revela a verdadeira liberdade. A escravidão do pecado, meu irmão, ela só pode ser quebrada através do poder de Cristo. A escravidão do pecado, ela só pode ser quebrada, ela só pode ser extinta através do poder de Cristo. Porque a verdadeira liberdade não é apenas a liberdade social, não é apenas a liberdade de ir e vir. A plena liberdade não é apenas a liberdade política, em que um país vive sob um regime democrático. Não, irmãos. Isso ainda está longe de ser liberdade plena. A liberdade não é apenas alguém estar fora de um regime de cadeia. A verdadeira liberdade não é apenas a liberdade financeira, o poder de compra. Quantas pessoas usufruem de muita liberdade financeira, mas ainda não têm a liberdade plena? Porque a verdadeira liberdade, a liberdade plena, é quando nós temos o espírito livre, a alma livre, em livre acesso ao trono da graça, as dádivas que a graça pode nos oferecer. E eu quero lhe dizer nessa noite que essa
diplomas, não, ela não vem das faculdades, ela não vem do conhecimento terreno, do conhecimento secular, não. Ela não vem da religião, ela não vem da tradição. Diga comigo, ela vem de Jesus. De Jesus, de Jesus, somente de Jesus. E é somente quando nós recebemos a Jesus que nós usufruímos da verdadeira liberdade. É somente quando nós recebemos a Jesus. Mas eu não estou falando de dizer assim que eu tenho Jesus da boca para fora. Mas eu não estou falando daquele jeito que eu digo assim que tenho Jesus porque eu nasci numa família cristã. Eu não estou dizendo assim daquele jeito que eu tenho Jesus porque minha avó tinha Jesus e meu pai tinha Jesus e também eu tenho Jesus. Eu estou falando de ter Jesus de uma forma que você sente Ele, que você vive com Ele, que você procura agradar a Ele, obedecer a Ele, que você consulta a Ele, se preocupa em pedir o posicionamento dEle a respeito das suas decisões. Que quando você vai a um lugar, você se pergunta, mas será que eu indo àquele lugar, o meu Jesus, que eu digo que é o meu Jesus, Ele se agrada? Eu estou falando de um jeito de ter Jesus que quando eu vou dizer alguma coisa, eu me preocupo em saber, mas será que Jesus diria assim? Será que Jesus reagiria assim? Será que Jesus, Ele faria dessa forma? É desse nível de relacionamento com Jesus que eu estou falando. Será que você conhece Jesus de verdade? Será que você já teve a oportunidade de conhecer o Cristo verdadeiro? Não apenas aquele que você já ouviu falar o nome, não apenas aquele que você já viu pintado em alguma obra de arte, não. Eu estou perguntando para você, será que você já se encontrou o encontro verdadeiro? Assim como a mulher do fluxo de sangue um dia se encontrou, assim como Jairo um dia se encontrou, assim como Nicodemos um dia se encontrou, de falar, de sentir e de se constranger de uma forma que nunca mais conseguiu viver longe da presença dele. Porque deixa eu te contar uma coisa, quando nós encontramos Jesus de verdade, o pecado, ele não nos satisfaz mais. Quando nós encontramos Jesus verdadeiramente e somos transformados por Ele, libertos por Ele, o pecado, ele já não nos satisfaz. Nós já não temos mais prazer no pecado. Irmão, você está dizendo que agora vocês não pecam mais? Não, eu estou dizendo que nós não temos mais prazer no pecado. Quando você encontra Jesus verdadeiramente e que você é liberto pelo poder que há em Cristo Jesus, a sua consciência passa a pesar. Você começa a se incomodar no momento em que você comete um pecado, porque agora a sua alma, o seu coração está livre. Oh, a sua vida está preenchida pelo poder de Deus. E agora o pecado, ele não encontra mais espaço para operar na sua mente e no seu Jesus de verdade. O prazer em pecar, a dependência em pecar, a ânsia em pecar, ela é removida. E no lugar disso você recebe autoridade sobre o pecado.
E no lugar disso você recebe ousadia sobre as tentações. O Senhor lhe dá fortaleza. O Senhor ele lhe dá resistência, de forma que você consegue viver aquilo que está escrito: resistir ao diabo na fé e ele fugirá de vós. Nessa noite eu vim na autoridade do poder dessa palavra e do nome de Jesus profetizar sobre a sua vida que você viverá um tempo novo, ou um tempo em que você conhecerá Jesus como nunca antes você conheceu. Oh, eu venho trazer para você uma notícia: que Jesus hoje quer te encontrar, oh, e se revelar para ti de uma forma como você ainda não sabia que era possível. Oh, meu Deus, e substituir as correntes de escravidão por autoridade, por frutificação. Aleluia, Jesus. Você crê que Deus ele está aqui nessa noite e ele ainda opera como ele operou no passado? Espírito Santo de Deus, Senhor da glória, só tu, Pai querido, és poderoso, Jesus amado. Só que eu sei que às vezes alguém olha para outra pessoa e a situação em que a pessoa vive de escravidão, em um nível de escravidão que a gente acha que não tem mais jeito. Eu sei, pelo dom do Espírito Santo nessa noite, que a minha voz alcança pessoas nessa hora, que enquanto ouvem essa palavra se questionam se ainda tem jeito, se ainda tem condições de libertação, tamanho nível de depravação. Eu quero te dizer que o poder de Jesus, ele é ilimitado. O poder de Jesus é maior do que qualquer força contrária do inimigo, é maior do que qualquer cilada, é maior do que qualquer vício, ou é maior do que qualquer barreira, do que qualquer prisão, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo Jesus. Aleluia. Meu irmão, você pode ficar de pé nessa noite. Igreja do Senhor, você pode ficar de pé. Quando nós recebemos Jesus verdadeiramente, nós entramos em condições de vencer o pecado. Quando nós encontramos Jesus e somos libertos pelo poder dessa palavra, somente através de Jesus, somente através de Jesus, nós alcançamos o poder de vencer o pecado. Talvez eu esteja falando para pessoas nessa noite que já perdeu o prestígio, que já perdeu o emprego, que já perdeu os filhos, que já perdeu a família por causa do pecado. Só que eu quero te dizer que onde abundou o pecado, a graça ainda pode superabundar. Que o poder de Jesus, o Jesus que nós servimos, ele não é limitado, ele não é condicionado a nenhuma circunstância, porque a Bíblia fala de um homem que estava lá em Gadara, afastado, isolado do convívio social, oprimido, possesso, e Jesus chegou naquele lugar e levou liberdade àquele homem. E através daquele homem, muitos naquele lugar foram alcançados também com liberdade. É através do poder de Jesus. Levante suas mãos. É através do poder de Jesus. Não é com a sua força de vontade. Não é com a sua garra. Não é
noite que através do poder dele, você consegue vencer. Você consegue vencer o vício da prostituição. E me ama. Através do poder dele, as correntes do adultério podem ser quebradas. Através do poder dele, o vício da mentira pode ser quebrado. Através do poder dele, as correntes da pornografia podem ser quebrados na autoridade que há no nome de Jesus. No nome de Jesus, que há poder nos céus e na terra. E nós viemos nessa noite, meu irmão, neste lugar, como igreja do Senhor, como eleita de Cristo, na autoridade deste nome, que é sobre todo nome, profetizar liberdade aos cativos. Erga as suas mãos nesse lugar, igreja do Senhor. Erga as suas mãos nesse lugar. Nós vamos interceder agora por esta localidade. Nós vamos interceder agora pelas famílias que habitam neste lugar. Ei, não sou eu, mas a palavra diz que quando Pedro estava na prisão, a igreja se uniu em oração, e enquanto a igreja estava lá dentro de casa orando pelos seus servos, o anjo do Senhor visitou aquela prisão e deu liberdade a Pedro. Oh, meu irmão, eu não sei se aquela igreja havia esse bom número que aqui está hoje, mas eu quero te dizer que se nós nos unirmos em intercessão nessa noite, o Senhor, Ele pode fazer. Ele pode fazer muito mais. Ele pode fazer além do que Ele fez naquela noite, naquela prisão. Será que a igreja do Senhor consegue se levantar em intercessão nessa noite? Pai querido, Deus amado, igreja do Senhor, estenda as suas mãos em direção às residências nesse lugar. Pai querido, nessa noite, Espírito Santo, oh, igreja, clame, vamos clamar, vamos clamar, vamos clamar, vamos clamar, irmãos, porque quando nós adoramos, o inferno não prevalece. Oh, as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Jesus. Espírito Santo de Deus, Senhor, na qualidade, Pai querido, de filhos perdoados, Senhor, remidos, Jesus amado, encontrados por essa graça, Jesus da glória. Senhor, nós levantamos a nossa voz ao trono da graça nessa hora, Senhor, e nós clamamos a Ti, ó Pai. E nós clamamos, Senhor, agora, Pai, por cada vida, por cada lar, Espírito Santo, por cada família, Jesus, desta localidade. E nós te pedimos, Senhor, que o Teu favor, Pai querido, alcance, Senhor, este povo. Deus maravilhoso, nós te pedimos, Jesus, que o Senhor envie, Pai querido, agora os Teus anjos, Senhor, poderosos. Oh, Jesus da glória, e onde há, Senhor, escassez, que o Senhor, Pai querido, leve agora pão na mesa onde não tem pão. Deus, que o Senhor leve prosperidade, Pai querido, onde havia privação. Oh, Espírito Santo de Deus, que todo o poder, Senhor, das trevas sejam neutralizados nessa hora, afugentados nessa hora, pela autoridade do Teu nome. Deus amado, que Senhor, como igreja Tua, Pai querido, nós te clamamos, Jesus, pelaquela vida que está acamada agora. Oh, Deus, aprisionada, paralisada pelo poder da enfermidade. Deus, na autoridade do Teu nome, Senhor, nós erguemos a nossa voz
igreja do Senhor, interceda comigo agora. Deus amado, nós erguemos a nossa voz, Senhor da glória, e que cura divina seja ministrada agora contra todo espírito de enfermidade, para livrar, Senhor, a mente, Pai, oh Senhor, o emocional, Pai querido, dessa pessoa agora. Espírito Santo de Deus, entra, Senhor, como médico dos médicos, como general de guerra, Pai querido. Oh, em nome de Jesus, nós declaramos essa mente liberta pela autoridade no nome de Jesus. Que toda depressão, que todo espírito ansioso seja neutralizado e repreendido agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós declaramos paz dentro dos lares, Senhor amado. Todo espírito de violência, Deus maravilhoso, de atrito, Jesus, seja repreendido, Senhor. Oh, Jesus amado, que o teu cetro, Jesus de justiça, seja, Pai querido, erguido, Senhor, em direção a essa comunidade. Deus maravilhoso, e que haja, Jesus amado, salvação, Pai querido, que o número de salvos, Senhor, sejam ampliados, Senhor, nesse lugar. Jesus amado, salva vidas, Senhor, nesse lugar. Deus maravilhoso, alcança, Jesus, vidas nesse lugar. Senhor da glória, marca a história, Senhor, dessa localidade, pelo teu poder, pela tua graça, Senhor da glória, pelo teu poder e pela tua graça. Cadê os irmãos da congregação local? Cadê? Quem se congrega aqui nesta igreja, nessa congregação, vem até aqui à frente, por gentileza. Só os irmãos da congregação aqui local. Nós queremos orar pela vida dos irmãos. Só quem é daqui, vem até aqui em nome de Jesus. Nós vamos clamar pela vida dos servos do Senhor neste lugar. Glória a Jesus. Nós vamos clamar pela vida dos servos do Senhor nesse lugar. Jesus amado, quando tu se encontrou, Jesus amado, com a mulher samaritana, Jesus, era só ela, Pai. Era só uma, Senhor da glória. Deus, quando tu foi a Gadara, Pai querido, foi só um, Jesus. Pai, aqui nós temos mais do que 2, mais do que 3. Senhor, nós temos, Jesus, já um pequeno exército, Pai querido, que aos olhos do homem é pequeno, mas que no mundo espiritual, Jesus, é gigante. Jesus, e nessa hora, Pai querido, oh Espírito Santo, nós queremos, Senhor, Jesus, te clamar, Senhor, pela vida desses escolhidos que o Senhor tem levantado nesse lugar. Senhor, reveste os teus servos, Pai querido. Senhor, que eles venham, Jesus, ser como a luz da aurora, Pai querido, brilhando e brilhando e brilhando cada dia mais, até serem dia perfeito. Jesus da glória, Senhor, nós abençoamos, Pai querido, a vida, Jesus, dos teus servos agora. Jesus, nós abençoamos a saúde, a mente, Senhor, dos teus servos agora. Oh Espírito Santo de Deus, reveste de poder, de unção, de autoridade, de sabedoria, Senhor, de ousadia, Pai querido, cada um dos teus filhos agora, Deus, e que eles venham, Senhor, resplandecer a tua luz nesse lugar, e que através de cada um deles, Senhor, venham dezenas e centenas, Senhor amado,
diferença. Oh Espírito Santo de Deus, que eles sejam, Pai querido, agentes, Senhor, do teu evangelho, usados, meu Deus, assim como Paulo foi, Pai querido, nas nações, aqui dentro dessa localidade. Deus, como Pedro, Jesus, como os apóstolos, Senhor, levanta, Pai querido, com coragem, Paizinho, e que eles venham fazer a diferença, Deus, e que através do exemplo e da palavra, meu Deus, e da pregação deles, Senhor, essa comunidade, Jesus, venha ser alcançada com libertação, com transformação. Oh Espírito Santo, com regeneração. Deus poderoso, nós intercedemos agora, Jesus. Nós intercedemos agora, Pai, pelos teus filhos. Pelos teus filhos, Senhor, sara as feridas. Sara as feridas, Jesus. Pai querido, eu sei que é difícil a caminhada, mas restaura as forças agora. E nós profetizamos, Jesus, sobre a vida deles, Senhor, um tempo, Pai querido, de crescimento. E nós profetizamos, Jesus, na autoridade do teu nome, Senhor, um tempo, Senhor, de desenvolvimento. Deus, se alguém ainda está aqui sozinho, sem a sua família, Senhor, nós já declaramos que a família dele, que a família dela é tua, que o marido, Senhor, é teu, Jesus, que o filho, Deus, é teu, que a filha também é tua, que o neto é teu, Senhor, que a neta é tua, Senhor. O inimigo já tem, talvez, feito chacota, oh, talvez, Senhor, rido, meu Deus, da tua serva, do teu servo, dizendo que ele ou ela está sozinha. Oh Jesus, mas nós não vemos, Jesus amado, oh Pai querido, na casa da tua serva, Pai querido, é salvo, são salvos. Jesus, lá dentro tem, Pai querido, lá dentro tem, Jesus amado, um obreiro, uma cantora, Jesus amado. Lá dentro tem, Jesus, um líder, oh, uma representante de senhora, Senhor. Não, Jesus. Alguém dá sede, alguém dá... Oh, vem aqui, abraça aqui os irmãos do assuntinho, por favor. Por favor. Ah, cadê os obreiros da casa do Senhor? Vem aqui. Abraça aqui esses irmãos, por favor. Me ajuda aqui a igreja. Cadê os obreiros? Senhor, nós ministramos, Senhor, transformação sobre a casa dos teus filhos. Oh, abrace os irmãos, por favor. Por favor, o Senhor está operando.